Bom, galera, vamos falar hoje sobre a aula 4, triângulos. Vamos manter essa sequência do capítulo da apostila, tá? Então, capítulo 4, aula 4, triângulos. Vamos falar sobre o triângulo, primeiramente a condição de existência. Veja bem, aqui nós temos um desenho de um triângulo já formado e a gente vai entender como surgiu, de onde surge aqui o triângulo, né? Bom, aqui eu tenho um ponto A, ponto maiúsculo. Aqui nesse outro que a gente chama de vértice, eu tenho o ponto B. E nesse terceiro vértice aqui eu tenho o ponto C. Bom, digo a vocês que não foi aleatoriamente. Imagina o seguinte, ó, passando aqui pelo ponto A e pelo ponto C, eu teria a reta AC. Então, em geometria, a gente sempre tem que imaginar um prolongamento de uma reta. Como isso aqui, AC, é um segmento da reta. E como está formando aqui o polígono triângulo, é chamado de lado do triângulo, tá? Então, por aqui também eu teria uma outra reta passando por AB, né? Que foi concorrente aqui no ponto A. Aqui eu teria uma outra reta passando por AC, que foi concorrente no ponto C, né? Então, nós temos segmentos de retas que formou esse polígono. Polígono, triângulo, 3 lados. Repare que o vértice A, o que é o vértice? Ó, juntou o segmento AB com o segmento AC e formou o vértice A. Lembra? Ângulo, formou um ângulo. O ângulo aqui é um vértice. Esse vértice aqui é formado por, vamos pensar assim, semirreta AC, semirreta AB. Formou o vértice, essa abertura aqui, o ângulo A. Que aqui dentro eu posso colocar o Azinho também, né? Aí colocaria com chapeuzinho. Muitos já utilizam sem o chapeuzinho. Estou colocando com chapeuzinho para não confundir com lado A. Lado é essa distância aqui, ó. Vértice A com letra maiúscula e o lado oposto ao vértice A, o lado Azinho. Vértice B, ó, lado oposto ao vértice B, o lado Bzinho, que é o AC. Tá legal? Então você pode encontrar assim, Bzinho ou o AC. Aqui, ó, vértice C, o ângulo C, oposto ao ângulo C, tem o lado AB, que a gente também pode escrever como Czinho. Tranquilo? Bom, agora o principal da gente entender o triângulo, eu tendo 3 pontos não colineares. O que significaria? Pontos colineares seriam 3 pontos na mesma reta, né, ó, alinhados. Então, eu não formaria um triângulo. Agora, se esses 3 pontos forem não colineares, aí a gente forma-se um triângulo. Mas, para isso, essa condição de existência tem que ser obedecida. Qual é essa condição de existência? Essa condição de existência é o seguinte. Vamos supor que o lado A vale 5, o lado B vale 4 e o lado C vale 3. Qualquer dos lados tem que obedecer essa situação. Veja bem, vou escolher um lado qualquer, aleatório. O lado 4, esse lado tem que ser maior que a diferença dos outros dois lados. Vendo? O lado 4 tem que ser maior que a diferença dos outros dois lados. E menor que a soma desses outros dois lados. 5 menos 3 é 2. 4 é maior que 2. E 4 tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Olha aí. Isso é verdade. E esses lados aqui que eu escolhi, vocês vão ver mais na frente que é um triângulo famosíssimo e é um triângulo retângulo, tá? Então, veja bem, qualquer lado que você escolher, qualquer lado, se tiverem 3 lados, eu posso formar um triângulo? Somente se obedecer isso. Qualquer lado tem que ser maior que a diferença dos outros dois lados e menor que a soma.
Veja um exemplo aqui que não iria bater nunca. Se você escolhesse aqui, ó, 7 e 13. Olha bem, 7 e 13. Se você colocasse aqui o 1 vai ser maior que a diferença dos outros dois lados? Não, né? 13 tirar 7 vai dar 6. E isso não é menor que 1. Né? Beleza? E 1 é menor que 13 mais 7. Isso é verdade. Então aqui seria verdade, mas aqui seria falso. Tá legal? Então, condição de existência. Qualquer lado do triângulo tem que ser maior que a diferença dos outros dois lados e menor que a soma desses outros dois lados. Ok? Tranquilo, né? Bom, a classificação dos triângulos. Olha, é muito importante, por isso que eu estou falando desse assunto triângulos antes de falar de polígonos. Triângulo é fundamental em toda a geometria, seja ela plana, espacial ou analítica. Tá legal? Quanto aos lados, triângulo pode ser equilátero, triângulo equilátero. Ele tem os 3 lados iguais. Vamos fazer um desenho aqui, não vou usar régua nem nada não, para a gente ganhar tempo. Ó. Teria um triângulo ABC, os 3 lados são iguais. Outro triângulo, outra situação quanto aos lados. No caso, ele seria um triângulo, tem o escaleno, vamos colocar aqui o escaleno. Escaleno. Ele tem os 3 lados distintos, A, B, C. Eu vou colocar um tracinho aqui, ó. Esse lado AB é diferente do lado BC, ó, com 2 tracinhos, que é diferente do lado AC, 3 tracinhos. Tá legal? E o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele possui 2 lados iguais. Triângulo isósceles, ABC. Esse lado é igual a esse outro lado. E o lado que é desigual é chamado de base. Tá? Fica bem gravado isso aí para vocês. O lado que é desigual é chamado de base. Ok? Depois a gente vai chegar a estudar mais detalhes desses triângulos, equilátero e isósceles. Quanto aos ângulos, nós temos o triângulo obtusângulo, significa o quê? Um triângulo que tem um ângulo obtuso. Vamos fazer aqui o desenho mais ou menos, assim, ó. Liguei. Nossa, isso é horrível, né? Deixa eu melhorar aqui. Tá? Aí de quanto tá aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus. Vamos chamar o ângulo A. Ele é maior que 90 graus. O ângulo B, automaticamente vai ser um ângulo obtuso. E o ângulo C. Vou melhorar esse triângulozinho para ele ficar bacaninha. Vamos colocar de vermelho aqui, né? Tá? É um ângulo obtuso. Obtusângulo, então, é o triângulo que tem um ângulo obtusângulo é o triângulo que tem um ângulo obtuso, tá? Ele tem um ângulo maior que 90 graus. Acutângulo é o triângulo que tem os 3 lados menor que 90 graus. Então, o triângulo tem os 3 lados, tem os 3 ângulos menor que 90 graus, ó. A é menor que 90, B é menor que 90, C é menor que 90. Então, ele tem os 3 ângulos agudos. Vamos escrever assim, né? E obtusângulo, um ângulo obtuso, maior que 90 graus. Agudos, menor que 90 graus. Ok? E por fim,
Quanto aos ângulos, nós temos triângulo, retângulo. Triângulo, retângulo. Triângulo, retângulo. Olha aí. Triângulo, retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Olha aqui, ó. Símbolo de 90 graus. Legal? Então, vamos chamar o nosso triângulo aqui ABC também. Olha aí. Tá? Ele tem um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Tá legal? Então, isso aqui tem que estar bem encaixado aí na memória de vocês. Os principais, esse equilátero, quanto aos lados, né? E depois a gente vai ver os ângulos dele. O isósceles, dois lados iguais. E o retângulo, que é muito especial também, tá? Vamos dar uma folha aqui. Quem está copiando aí, quem estiver copiando, dá aquela pausazinha no vídeo e copia, tá? Agora nós vamos falar aqui da lei angular de Thales. Lei angular de Thales. Veja bem, tem lá o triângulo ABC, né? Aqui eu teria o ângulo A, vou colocar aqui o ângulo A, aqui o ângulo B, aqui o ângulo C, ok? Como eu falei, poderia colocar o chapéuzinho não para não confundir, né? Então, vou colocar o chapéuzinho para não confundir com o lado. Aqui eu teria o lado Bzinho, aqui o lado Czinho e aqui o lado Azinho. Ah, professor, como é que é isso? Ó, vértice A, lado oposto, Azinho. Vértice B, lado oposto, Bzinho. Vértice C, lado oposto ao vértice C, Czinho. Tá legal? Então, a lei angular de Thales diz que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Ângulo A, mais o ângulo B, mais o ângulo C, 180 graus. E na apostila aí foi provado, né? Vamos traçar uma paralela ao lado BC, passando aqui no vértice A. Vamos lá, vamos traçar aqui de vermelho. Tá aqui a paralela. Se elas são paralelas, né? O que acontece? Acontece que você pode perceber que vão aparecer o quê? Alternos internos. Olha só, esse ângulo C, ó, entre as paralelas, eu posso prolongar aqui para você enxergar melhor. Tá vendo? O ângulo C é esse pedacinho aqui também. Verdade? Alternos internos, ó. Lembra? Cruza, ó, entre paralelas, tá? E o ângulo B é alterno interno aqui, ó. Então, esse ângulo aqui também é o B. O que ficou aqui? Em torno de uma reta, a soma dos ângulos vale 180 graus, ó. Então, A mais B mais C. Tá lá, provado pra gente. Valeu? Então, por isso que a soma dos ângulos internos vale 180 graus, de acordo com esse teorema de Thales. Ângulo interno e ângulo externo. Olha para cá, olha na figura. Tem aqui, ó, BI, aqui então era o vértice Bzão, né? Ó, o ângulo interno BI e BE. Ó, em torno de uma reta, 180 graus, beleza? Mas ele poderia ter puxado esse outro pedaço para cá, ó, esse prolongamento dessa reta aqui, ó. Poderia, né? Aí esse aqui teria o oposto pelo vértice, não é verdade? Tá? Então, o ângulo externo de um ângulo, basta você prolongar o segmento de reta. Ó, AI mais AE, 180 graus. Aqui, então, é o vértice A. O ângulo interno mais o ângulo externo é 180 graus. Aqui é o vértice C. O ângulo interno mais o ângulo externo é quanto? 180 graus. Tranquilo? Belezinha? Tranquilidade, né? Veja bem, saiba como achar esse ângulo interno e esse ângulo externo. Basta você prolongar. Ó. Se eu quisesse prolongar esse lado aqui, ó, eu teria quem? Se aqui é o CI, aqui seria o CE. Olha lá, oposto pelo vértice. Ó. Aqui seria o CI também. E em torno de um ponto daria 360. Eu posso fazer assim ou assim, beleza? Bom,
externo de cada vértice. Olha só, presta atenção, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, a gente acabou de ver pelo Teorema de Tales, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C vale 180 graus, não é? Agora o ângulo externo, vou prolongar esse aqui, ó. Esse ângulo externo aqui. Esse ângulo externo aqui. Esse ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Olha bem, A mais B, tá? Repara que o ângulo externo, aqui nesse vértice C, poderia escolher qualquer vértice, vértice A, vértice B, tanto faz. Eu não sei que o ângulo AE, aqui nesse caso, mais o ângulo C, não dá 180 graus também? Dá. Perfeito? Agora, eu vou jogar esse ângulo C para o outro lado. Vai ficar que AE é igual a 180 graus menos o ângulo C. Não é verdade? Guarda isso aqui com você, que agora a gente vai perceber que é o seguinte, AE é 180 menos C. Não é verdade? Tranquilo? Agora, olha só, B mais C, ou melhor, se eu estou trabalhando com C, ó, A mais B é quem? Olha para cá, ó, vamos puxar isso aqui para cá. B mais C, ou melhor, A mais B, tá? Eu estou trabalhando com esses dois aqui, ó, A mais B. Ele não é 180 graus menos, joga o C para o outro lado, menos C? Não é verdade? Agora, olha para essas duas situações. AE é 180 menos C. A mais B também é 180 menos C. Então, qual a conclusão que a gente chega? Conclusão que o ângulo AE é igual a mais B. Olha aí que interessante. Muito importante isso aqui, quando a gente está resolvendo situações que aparecem triângulos dentro do próprio triângulo ou em figuras, a gente trabalha ângulo externo. Professor, não entendi ainda. O que está querendo dizer? Vamos prolongar esse ângulo externo aqui, ó. Ângulo externo AE, ângulo externo daqui. Ele é a soma de B mais C. Ele é a soma de B mais C. Esse ângulo externo aqui do B, quem vai ser? Esse ângulo externo dele aqui. Esse ângulo externo do B vai ser quem? A soma de A mais C. A mais C. E esse ângulo externo aqui vai ser quem? A gente acabou de ver que vai ser quem? A mais B. Então, sempre que aparecer a situação de uma figura te cobrando o ângulo externo, ó, o ângulo externo é a soma de x mais y. Grava isso. Beleza? O ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Tranquilo? Muito importante isso daí. Copia, que a gente vai mudar a folha. Bissetriz, altura e mediana. Olha, eu coloquei um triângulo só aí, né? Um desenho aqui da bissetriz, altura e mediana. Bissetriz, altura e mediana são chamados de sevianas. Sevianas. Tá? Mais na frente a gente deve fazer um capítulo só trabalhar especificamente esses detalhes aqui. Tá? A bissetriz, se partir aqui a bissetriz do vértice do ângulo A, ela corta esse ângulo aqui ao meio. Então, falou a palavrinha bissetriz, o que ela faz? Ela corta o ângulo ao meio. Ela corta esse ângulo ao meio. Aqui vai ser A sobre 2, A sobre 2. Beleza? Vou fazer outro triângulo aqui rapidinho,
Só para a gente entender legal a situação da altura. Repare que eu estou com régua, mas para ganhar tempo aqui, galera, vamos fazer melhor com régua aqui. Perder um tempinho a mais. Vamos fazer um triângulo aqui rapidinho para a gente ver a situação da altura. Fechou aqui uma alturinha. Desenho. Tá aí. Vamos chamar esse triângulo aqui de ABC também. Tá? Altura. Altura é um segmento que parte de qualquer dos vértices, cortando o lado oposto perpendicularmente. Vamos lá, partiu do vértice A, ó. Ela parte cortando aqui o lado oposto num ângulo de 90 graus. Ah, professor, se aqui é 90, aqui também é 90? Claro, por quê? Porque em torno de uma reta, a soma dos ângulos tem que dar 180 graus. Tranquilo? Então, olha bem, a altura a gente costuma chamar de Hzinho, né? Beleza? Bissetriz aqui geralmente BI, né? Mas isso não vem ao caso. Vamos fazer mais um triângulo aqui para a gente entender agora como é que fica a situação aí da mediana. Vamos lá, agora eu vou fazer um triângulo mais caprichado, né? É porque eu desenho muito, né, galera? Olha lá. Triângulozinho aqui, bem rapidinho. Fechou. Também chamar ele de ABC. Mediana. Vamos partir também do vértice do ângulo A. Repara que poderia ser de qualquer vértice. Então, a mediana, vamos imaginar que o ponto médio aqui de BC seja aqui assim. Ó. Vou fazer medido direitinho não, né? Só para ter uma ideia. O que importa é você entender os conceitos, saber as propriedades. Partiu aqui mediana. Ó, o nome já diz. Divide o lado oposto ao meio. Então, esse pedacinho aqui é igual a esse. Mediana, vamos chamar por ela ser mediana de AM. Então, ó, BM é igual a CM. Então, a mediana divide o lado oposto ao meio. Tranquilo? Bem interessante, né? Agora vamos começar a falar do triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Olha lá. É um triângulo especial, como eu já tinha falado com vocês. Ele possui os lados especiais. Repara, todo triângulo, o maior lado está oposto para o maior ângulo. Então, esse aqui, ó, oposto ao ângulo de 90 graus, que a gente já sabe esse símbolo, esse lado AC, que a gente vai chamar de Bzinho, ele é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados, o C, cateto, e o A aqui também cateto. Repara que na maioria dos livros ou nas aulas de professores, eles costumam colocar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Primeiramente, você tem que achar quem é a hipotenusa. A hipotenusa, isso eu já coloquei aqui até o Pitágoras, né, para vocês, né? A gente vai ver essa aula ainda mais na frente. Repara que primeiramente, você tem que achar o maior lado. Esse maior lado está oposto ao maior ângulo. Então, a hipotenusa é importantíssimo você achar quem é a hipotenusa, tá? Para depois, quando chegar no teorema de Pitágoras, vocês saberem aplicar com tranquilidade, tá? O detalhe que tem aqui no triângulo retângulo. Repara, se só esse ângulo aqui é 90 e a soma de todos os ângulos internos vale 180, então, conclusão, o ângulo A, aqui, mais o ângulo C, são complementares. Eles somam 90 graus em todo triângulo retângulo. Beleza? Como a gente já falou de mediana, já falou de altura, já falou de bissetriz, então, repara,
Os catetos são as próprias alturas aqui do triângulo retângulo, relativo ao vértice A e relativo ao vértice C, tá? A mediana relativa à hipotenusa, vamos traçar aqui a mediana relativa à hipotenusa. O que acontece? Ela tem uma coisinha especial, a mediana. Ela é justamente igual, ela divide ao meio a hipotenusa e ela é igual à metade das hipotenusas. Olha bem, então vou ficar aqui com esse triângulo, ó, esse triângulo passa a ser isósceles e esse outro triângulo aqui também passa a ser isósceles. Se eu tivesse aqui o ponto D, ó, eu teria que o triângulo BCD é isósceles. O triângulo ABD também é isósceles, ó, dois lados iguais, tá vendo? Aí começa ao aluno ter que o quê? Saber esses conceitos para poder fazer as questões com tranquilidade. Beleza? Copia, galera, que a gente vai ter mais informação aí. Triângulo equilátero. Eu falei que a gente ia conversar dele, né? Sobre ele, né? Triângulo equilátero. Olha lá, o que ele tem de especial? Os três lados são iguais. Então, vamos chamar esse nosso triângulo equilátero aqui, ó, de ABC. Ó, AB igual a BC, que é igual a CA. E os ângulos são iguais. Opa, raciocina comigo. Se os ângulos são iguais e a soma deles é 180, então cada um vale quanto? 60 graus. 60 graus. Outro detalhe importantíssimo. No triângulo equilátero, qualquer seviana que parte de qualquer vértice é a altura, é bissetriz e é mediana ao mesmo tempo. Vou repetir, importantíssimo. De qualquer vértice de um triângulo equilátero, tudo que parte do vértice é altura, é bissetriz e é mediana ao mesmo tempo. Então, eu vou partir aqui do vértice do ângulo A. Isso vale para os três vértices. Vou chamar de AD. O que eu quis dizer? Que AD, ao mesmo tempo, é altura. Então, aqui forma um ângulo de 90 graus. 90 para lá, 90 para cá. Esse pedacinho aqui, BD, vai ser igual a DC, porque corta ao meio, porque é mediana. E aqui fica sendo 30 graus e aqui 30 graus. Beleza? Então, ó, vou repetir, hein? No triângulo equilátero, qualquer seviana que parte do vértice de qualquer ângulo é altura, é bissetriz e é mediana ao mesmo tempo. Importantíssimo, muito importante. E o triângulo equilátero é um polígono regular. O que é um polígono regular? Possui todos os ângulos iguais e todos os lados iguais. Então, triângulo equilátero é um polígono regular. Uma palavrinha em geometria diz muita coisa. Triângulo equilátero é um polígono regular. No polígono regular, você já sabe que todos os ângulos são iguais e todos os lados são iguais. Beleza? Para fechar, vamos falar do triângulo isósceles. O triângulo isósceles, que eu também vou chamar ele de ABC, aqui, ó, ele diz que AB, ó, é igual a AC. Ó, dois tracinhos aqui para significar que esse lado é igual a esse. Lembrando que aqui eu poderia chamar de Bzinho, aqui de Czinho, aqui de Azinho. Verdade? Ah? Se ele tem dois lados iguais, esse lado aqui que não é igual, como é que ele se chama? Base. O lado que não é igual no triângulo isósceles é chamado de base. Os ângulos da base são iguais. Opa, ó, esse ângulo aqui é igual a esse. O ângulo B é igual ao ângulo C. E o ângulo que não é igual é chamado de ângulo do vértice. Ângulo do vértice. Agora, somente do ângulo do vértice, tudo que parte aqui do ângulo do vértice é altura, é bissetriz e é mediana.
Vou repetir, hein? Somente do ângulo do vértice. É a altura, olha bem, somente desse aqui, ó. É a altura, tá? É mediana, corta o lado ao meio, e é bissetriz, divide o ângulo aqui ao meio, tá? Qual a diferença? No triângulo equilátero, qualquer ângulo vale essa regra. E no triângulo isósceles, somente do ângulo do vértice. Qual é o ângulo do vértice? É o ângulo que é desigual. O lado que é desigual chama-se base. Os ângulos da base são iguais. Então, o ângulo do vértice é o ângulo que não é igual. Tranquilo? Valeu, galera. Um abraço. Copia aí.